Óbvio que estava sem voz, falei bastante. Estava falando a Lu e a Carla agora aqui, agora a Márcia apareceu, agora que eu vi que o microfone estava fechado. Beth também chegando. E vou pedir um segundo para vocês. Eba, tô vendo mais gente abrindo a câmera, que bom. Rostinhos por aqui, que alegria. E mais gente também que está aqui com a câmera fechada, mas aqui presente. A Vanessa também abriu, a Fê, a Simone, a Cíntia, que bom, gente. Pedi um segundo para vocês só. Eba, vi a cara do rostinho da Helena também. Pedi um segundinho para vocês só, porque eu deixei, os planos mudaram aqui um pouco rapidamente, que era para ir para São Paulo, acabei ficando, e eu deixei meu japamala aonde eu ia levar para São Paulo, e agora que eu me dei conta. Só um segundo, por gentileza, desculpa as minhas confusõezinhas. Foi, portanto, a finalização aí desse trâmite burocrático enfrentado pela família desde ontem, quando a menina foi morta dentro de casa, atingida por uma bala, quando estava no quarto com a mãe, na Ilha do Governador, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A família, né, a mãe, as tias e a filhinha de 3 meses, a irmãzinha da Eloá, elas estiveram aqui mais uma vez. Deixa eu ver se eu voltei aqui com... Agora sim. Bom, gente, já que o tema é a gente refletir sobre as passagens, a gente já aproveitou para relembrar que no noticiário, alguém estava com o microfone aberto, é sempre tragédia. E aí essas tragédias todas, óbvio que elas podem impactar a gente, né, para dizer que o mundo está perdido e essas coisas todas, mas elas também remetem a gente que a gente pode fazer alguma coisa. Às vezes rezar pelas famílias, incluir nesse rezo daqui esses que a gente sabe que passaram por dificuldades. Eu acho que a gente precisa ter muita estrutura emocional para ver jornal, sabe, gente? Ver jornal, abrir jornal, porque realmente não tem uma boa notícia, ou seja, parece que o sangue escorre da tela. E óbvio que a gente não pode entrar em negação, porque essas coisas existem, as tragédias estão aí nas vidas de cada um de nós, mas a gente tem que ter realmente um cuidado para que isso não acabe ficando tanto e acaba poluindo algumas vezes. A Carla comentando, né, estrutura mais, chega um ponto que influencia muito. É óbvio, de novo, isso não é fechar os olhos, as coisas estão por aí e elas precisam ser conhecidas. O ponto é outro, só para a gente se preservar um pouco e realmente poder sempre lembrar que a gente sempre pode rezar por alguém. E isso é poderosíssimo. Bom, boa noite agora com o Japamala aqui, que eu tinha aprontado tudo para ir para São Paulo, e daí as coisas mudaram, e quando eu abri, eu falei que o Japamala tá lá. Então, desculpa a minha confusão de novo. Ontem, quando a gente fez a partilha, tiveram algumas questões. Ah, a Rê apareceu aqui, fazia tempo que eu não via a Rê. Que bom, Rê! Que bom, feliz. Ontem, quando a gente estava falando a respeito de ontem de suicídio, quando a gente falou de aborto, quando a gente falou dessas causas de morte, Miriam, bem-vinda, dessas causas de morte que muitas vezes a gente termina não falando nos nossos meios, nos nossos círculos, eu lembro que surgiram algumas perguntas também a respeito de como era o espírito, ou opções do espírito. A gente andou falando sobre isso um pouco mais rapidamente no decorrer das reflexões de ontem, mas uma reflexão em si, eu respondi, se eu não me engano, foi a Mirtz que perguntou, mas eu posso estar enganada. Daí vocês me corrijam, a Mirtz, se estiver aqui, me corrija. Ela falava, então o espírito pode escolher para onde ir? E eu respondi muito pontual do que estava dentro do contexto, mas eu gostaria de voltar um pouco para aquilo. Até porque amanhã também a gente tem um módulo curto do Mahabharata, quem é da filosofia, e no Mahabharata, lá para frente, nesse estudo épico, filosófico da Índia, a gente vai ver que um sujeito que aprontou horrores, horrores na vida daqueles pândavas, ele vai para o céu.
E isso é algo que a gente fala: "Como assim? O que que aconteceu aqui? O que que é isso?". Então a gente precisa entender muito o que que acontece na nossa vida em termos do que é kármico, que as opções que a gente tem e quanto tempo duram essas opções. Quando a gente fala de karma, geralmente a gente tem associado uma palavra que é ruim. É muito comum até na nossa mesma cultura. Ana, boa tarde. Na nossa cultura mesmo, a gente fala: "Ah, tal coisa é um karma na minha vida". Vocês já devem ter escutado isso, ou de repente vocês mesmos já falaram isso. A gente mesmo já pode ter dito. É um karma. Então o karma ele vem sempre como algo negativo. Só que vem cá, e as pessoas que ganham na loteria do nada? E as pessoas que, de repente, numa doença incurável, recebem cura? E as pessoas que, de repente, estão esperando, Leila, boa tarde, estão esperando na fila de órgãos sem fim e a pessoa consegue? E a pessoa que quer adotar uma criança e daí vê todas as dificuldades e ela não tem o protocolo certo, Alice, boa tarde, o protocolo certo, o que quer que seja, que o governo, que a instituição, e ela consegue adotar a criança. Ou seja, bênçãos caem nas vidas das pessoas tanto quanto meteoros ruins. Se a gente for olhar, não é só coisa ruim que acontece. Acontece muita coisa boa. É que geralmente o dramático ocupa um pouco mais de atenção, infelizmente. Agora, a coisa boa também acontece. Se vocês olharem para a vida de vocês, quantos livramentos vocês já tiveram? Quantas coisas, por exemplo, perdi a hora. E daí, quando você chega atrasado, você vê que tem um acidente horrível no caminho. E você fala, nossa, será que seria eu ali? Porque tudo indica que poderia ter acontecido. Boa tarde, Micheli. Poderia ter acontecido alguma coisa. Então, a gente tem a característica do karma ruim, mas a gente precisa lembrar também que tem um karma bom. Com isso, e isso são palavras do Oriente, tá? Ou seja, é o que o Oriente ensina para nós, especialmente a Índia. Então, eles dizem que a gente tem punya e papa. Esses dois são tipos de karma. Tem o karma que é bom e o karma que é ruim. Agora, não significa que o karma seja sempre algo também que vai acontecer no tempo que a gente espera. Por exemplo, a gente vê uma pessoa fazendo coisas, atos absolutamente inescrupulosos. E a gente olha e fala, como é que essa pessoa consegue viver nesse mundo simplesmente se safando de tudo isso? Mesmo em cenário público, como por exemplo na nossa política, a gente muitas vezes pode olhar e refletir sobre isso, não pode? A gente olha pessoas que estão fazendo coisas que realmente, ou seja, a gente questiona, a gente fala, como é que a pessoa pode viver no mundo e não ser cobrada pelo que ela está fazendo? Ou, por exemplo, casos de estupradores e tantos outros delitos que são cometidos na nossa sociedade que muitas vezes a gente, para horror da população, a gente vê essas pessoas andando livremente. Então aqui a gente falaria de um karma bom, de um karma ruim. Agora, que karma é esse que não acontece? Vocês concordam? Seja, tem um karma que é bom, karma que agora tem um karma que agora é o terceiro karma, então, um karma que não acontece, porque a pessoa faz e parece que a lei do karma não atua sobre elas. O que é isso, então? Então a gente vai falar de um outro karma, de uma outra perspectiva. O karma, quando ele manifesta, bom ou ruim. Mas o karma, o conceito do karma, ele tem 3 espaços ou 3 definições. Uma, que é o que a gente está queimando e vivendo com esse corpo, que basicamente fala de karmas passados. Então a gente aqui já falou o karma de hoje, o karma passado, que está manifesto um pouco hoje, mas sabe-se lá em quantas outras vidas ou em quantas outras situações. E tem, vamos pensar em um banco de karma, que se eu não me engano é Agami o nome, mas eu tenho que revisar esses nomes, quem tiver mais conhecimento dentro da literatura hindu, quiser colocar, fica à vontade. Esse karma é o karma das coisas que ainda não estão computadas na nossa conta, mas que em tempo chegam. A Jitsuma fala que é por isso que a gente algumas vezes vê pessoas muito boas passando por coisas muito ruins. Tenho certeza que a gente já viu isso também. A gente fala, mas não é possível que a pessoa coma tanta terra. Tá sempre, ou seja, tá sempre, parece que a vida tá esfregando no chão o tempo todo, é uma pessoa boa. E de contrapartida, a gente já falou aqui, às vezes tem as outras pessoas, gente, o que está acontecendo? Ela diz que justamente por causa disso, porque o karma não é uma resolução imediata,
Por isso que a gente vê, de novo, pessoas boas, ou seja, com atos predominantemente bons, passando por coisas ruins, desagradáveis, e o contrário também acontecendo, porque esse banco de karma ainda não agiu. Quando a gente olha para a vida desse jeito, a gente automaticamente já diz também que está tudo certo, porque em tempo tudo vem. Não é assim que a nossa cultura também fala, a conta chega. Todo mundo já escutou isso, não escutou? De alguma coisa que a gente está fazendo de equivocado. Pode ficar comendo açúcar o dia todo. Fala, imagina, não pega nada. Quantas vezes a gente tenta falar para uma pessoa que está em algum vício aceito pela sociedade, e a pessoa fala, pega nada, imagina. E daí lá para frente a pessoa vai ter uma diabetes, vai ter um problema de coração, vai ter um problema de obesidade, vai ter qualquer coisa, a conta chega. Ou pessoas que são extremamente nervosas. E a gente fala, olha, você precisa se calmar, você precisa fazer alguma coisa com isso, você precisa se cuidar, você precisa... Pera, já aprendi, é assim que eu funciono, é assim que eu... E daqui a pouco vem alguma coisa. Então, o karma, ele não funciona imediato. Eles dizem que no nosso tempo, Kali Yuga, que é esse fim de tempo que eles colocam e explicam para nós, eles Índia sempre, eles hinduísmo. E o Tibete também fala disso, e o Japão dos samurais também fala isso. O ponto é que eles dizem que esse karma, ele vem acontecendo de um jeito que não necessariamente é rápido. Em Kali Yuga, ele é mais rápido. E esse karma também, ele nunca é, a gente já falou aqui, por exemplo, se eu faço uma coisa boa, não é simplesmente que aquilo vai voltar igualmente para mim. Eu vou ter desconto do que eu já usei. Então, por exemplo, se eu estiver numa situação onde eu já tenha usado, deixa eu ver se os microfones estão fechados, eu só encontrar aqui. Tcharam! Na terça-feira a gente vai abrir os microfones para partilha. Eu vou dar a hora depois para a gente conseguir fazer isso. Se a gente coloca, e a minha ideia não é silenciar ninguém, é só para que às vezes fica essas outras vozes ficam um pouco confusas, ainda mais quando o tema tem tantas ramificações assim. Então, quando a gente fala do karma lá de trás, a gente falou 2 karmas, bom e ruim, e esses 3 karmas, esses tempos diferentes que justificam o que está acontecendo aqui. O Oriente como um todo fala para nós que esses karmas existem. Esses karmas, eles não são condizentes à pessoa, mas ao espírito. Ou seja, o que você não passar, você, o nome que você se dá, não significa que então está livre. Significa simplesmente que está no banco. E o que eu estava comentando antes de fechar o microfone era justamente que a conta não é uma conta exata no contexto do que a gente está vendo. Então, fez bem, recebe bem. Peraí, e o que você fez inconsciente e egoísta? E aí tem a Jetsuma ainda coloca uma outra variável, que essa variável também é uma... Mas não se perdoa nada nesse mundo, nesse universo. Ela coloca, tem também a intenção. Ou seja, o sujeito vai lá, faz aquela obra de caridade. Pro amigo ele fala, filma tudo. Político é ótimo para fazer isso também, né? Político não tem boa ação que não esteja gravada em algum lugar. Então, qual é a intenção? É ganhar o voto, ou seja, de outra forma, ele precisa mostrar o trabalho também. Então, também tem um lugar, ou seja, que... O fato é que a intenção ninguém consegue julgar. É só quem está dentro para saber. Vocês concordam? Porque, ou seja, aqui mesmo, você pode me olhar, por exemplo, filmando a eutanásia de alguém. Assim, olha que sensacionalista que essa Patrícia é. Agora, qual é a minha intenção com aquilo? Entende? Então, tem um espaço que escapa de julgamento, que só cada um de nós pode saber. Então, quando a gente fala da lei do karma, não é simplesmente o karma é ruim. Não, o karma é ação. E cada ação vai propiciar uma colheita. Se a semente for boa, então a colheita é boa. Se a semente for ruim, a colheita é ruim. Porém, às vezes uma semente boa você colocou no chão. Semente linda, perfeita. Só que daí o clima foi super árido depois. A semente brotou? Não. Mas vocês concordam? Ou seja, o karma ele precisa ser entendido com todas essas ramificações. E aí, dentro disso, dentro de todas essas ramificações, de todo esse bolo que a gente está colocando aqui de diferentes nomes de karmas e situações e tempos, tem aqui do outro lado também um negócio que chama livre-arbítrio. E esse foi o ponto de ontem.
que, de novo, na minha memória foi a Mirtes, mas talvez eu tenha me confundido porque eu estava respondendo meio rápido, assim, outras pessoas estavam falando e comentando, e aí eu falei só dentro do contexto, é isso que eu queria trazer. Miriam, foi você, Miriam, sabe, ó, Mirtes era M, enfim, grata, querida, grata, Miriam, por... Vou confundindo tudo, vocês vão me esclarecer no caminho. Então, o ponto ali foi respondido só naquele contexto específico, só que aí, peraí, livre-arbítrio. Eu posso escolher qualquer coisa, mas qualquer coisa do que eu vejo. Se eu não tenho merecimento, então agora para bom karma a gente vai usar uma outra palavra, mérito. E para karma ruim a gente vai usar uma outra palavra ainda, que é demérito. Como a gente conheceu o demérito no cristianismo? Como pecado. Agora, vocês concordam que falar demérito, ele carrega um peso emocional muito mais leve que pecado? Pecado é tipo, olha, tu vai pro inferno. Acabou. O demérito é tipo, olha, você fez uma coisa ruim, você vai ser cobrada pela coisa ruim, você com a tua maturidade, com a tua responsabilidade, com as tuas ferramentas, você vai fazer o melhor com isso e a vida vai seguir. O pecado, ele vem num lugar muito pesado, até porque no cristianismo nós fomos ensinados também que através da confissão dos nossos pecados, a gente conseguia a liberação deles, a redenção. E isso acontecia com um sujeito que em outras épocas cobrava para isso. Então é óbvio que o cristianismo incutiu na gente uma cultura que o pecado, o cristianismo não tem nada a ver com Cristo. Eu adoro Jesus Cristo, acho ele incrível, os ensinamentos dele. Agora, geralmente, quando a gente põe esses ismos depois, ou seja, as coisas vão se complicando um pouco. Então, mesmo o budismo, você tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas vão se complicando. Às vezes o mestre, as palavras dele são diferentes das ações, e as ações dele também são diferentes das palavras e das ações dos que ficam depois dele representando ele. O ponto é, quando a gente faz essa análise total e encontra um pouco mais, ou seja, de compreensão nas escolhas que estão à nossa frente, outra vez, mérito, demérito, pecado a gente deixa de lado porque a gente sai dessa culpa. O mérito e o demérito, eles vão ser mais ou menos dependendo dessa conjuntura toda. E as opções que eu tenho de escolha, elas são embasadas também no meu karma. Então, quando a gente diz o espírito pode escolher, que foi aí que a Miriam foi nesse ponto, o espírito pode escolher para onde ir, me corrige, Miriam, já que eu já embaralhei teu nome, então de repente eu embaralhei a pergunta também, mas pelo que eu me lembro, a pergunta era, o espírito então pode escolher para onde ir? Pode escolher, só que frente às opções que ele acessa. Ou seja, um espírito cada um de nós, que viveu desejando que o outro se lascasse, desejando de alguma forma arrancar a alma do outro viva, que fez coisas que não se orgulha, etc, etc, etc. Quais as escolhas que esse ser vai ter? Vamos tentar pensar, bom, então a gente vai ter a opção de falar com o mestre no pós-vida? Não, quanto muito ele vai passar, você vai ver a luz, e com sorte, se você ainda tiver um pouco de... Se a gente tiver esse lugar de, tá bom, vamos conseguir, a gente segue a luz. Agora, nem pensar em falar com ele direto, porque não existe um mérito para isso. Isso faz sentido? O karma, ele não é uma coisa óbvia, ele é um estudo complexo e profundo. Ele é simples se a gente tem a mentalidade, a sabedoria, mas a gente, de novo, especialmente em Kali Yuga, a gente está muito anuviado. São raros os momentos onde, de fato, a gente tem clareza do caminho a seguir. Não é assim? E é por isso que a gente busca tanta terapia. Ou vocês nunca se perguntaram, há 2000 anos, peraí, o que aconteceu? Ou seja, quem estudava era iniciado diretamente. Hoje a gente estuda sem iniciação nessa vida, porque já comentei num outro lugar, ou seja, tenho certeza que todo mundo está estudando aqui, já foi iniciado em alguma outra ocasião. Mas a gente não tem mais o mestre do nosso lado. Vocês imaginam como era lá atrás? Vocês pensavam, bom, agora eu vou para a direita ou para a esquerda? Perguntar para o mestre. E você ia para o lado do mestre. Mesmo se o mestre não falasse, a simples presença dele já ia te inspirar a escolher direita ou esquerda. Hoje você não sabe o que fazer? Reza bem, porque o mestre não está do lado, não é assim? A gente vai lá e começa a estudar e começa a interiorizar, mas o mestre não está do lado.
Então, a gente vive num outro momento planetário que tudo isso tem que ser muito bem adaptado para a gente entender também o nosso merecimento dentro de todas as oportunidades que a gente já perdeu, que algumas vezes eu escuto as pessoas orgulhosamente dizendo, eu sou espírito velho. E eu penso comigo, cada vez que eu penso, eu sou um espírito velho, eu penso, eu sou um espírito repetente. Porque se eu tive acesso a tudo isso e não sair do lugar, eu só repeti de série. Só isso. E também me coloca num lugar, então vamos mais devagarinho, vamos com mais humildade, vamos tentando consertar, né? Pagar as contas. E aí é a hora que o demérito também, e o demérito ele pode vir na forma de uma doença, ele pode vir na forma de um acidente que faça com que a alma seja cuidada do outro lado. Vocês concordam que é diferente ser cuidado por um familiar e ser cuidado na memória que você tem ainda como gente por seres desconhecidos? Vocês concordam? Existe uma diferença nisso? Então, toda essa combinação de mérito e demérito hoje atua de uma forma que a gente precisa entender para quê? Para compreender quais as escolhas que a gente tem à nossa frente. E para compreender se a gente quer ter escolhas favoráveis para nós, como conhecer o mestre, estar ao lado do mestre, poder perguntar diretamente para o mestre, poder ter escolhas entre um céu mais elevado e outro céu menos elevado, e não entre o céu e o inferno. Entende? Para a gente ter isso, a gente vai ter que construir o nosso mérito. A gente, então, se karma significa ação, o que isso quer dizer? A gente vai ter que agir de uma forma elevada. Agir também é um sinônimo para quê? Viver. Viver de uma forma elevada. Não existe atalho para o espírito. O que o espírito vai encontrar é o que ele viveu aqui. É simplesmente isso. A morte, ela vai resumir a nossa estadia na Terra por aquelas décadas. Se a gente tiver, ou seja, esse mérito, se o espírito tiver, a gente aqui já conseguiu esse mérito de viver algumas décadas aqui, agora tem espíritos que não conseguiram. Agora, isso significa que é demérito, como a gente viu ontem. Ganga liberava os filhos, na visão do outro, ela matava os filhos ainda bebês. Só que ela sabia que o karma dele estava ligado só àquilo, e na verdade não era um karma ruim, era um karma bom, porque viver na Terra, depois que se vive no céu, é suado. Então não dá para a gente julgar. Aí entra num outro valor, que Patanjali fala muito para nós também. Isvara Pranidhana. Confiar. Se entregar. Se entregar que o que confiar para o que quer que seja a opção e o que você vive hoje é o melhor que pode ser vivido. Naquele momento que se apresentou, isso não significa que pode mudar para melhor depois, mas naquele momento que está ali, Isvara Pranidhana, eu confio, eu entrego. Agora, existe chance de mudar isso? Então a gente vai mudar isso. Agora, hoje, por exemplo, é um fato que a gente mata bilhões de mestres animais. Então, eu confio e eu entrego que, de alguma forma, isso é um resultado de uma equação que eu não enxergo, que está servindo hoje para a gente despertar para esses mestres animais, que a gente sabe que pode ser um espírito puro de um mestre animal, e pode ser também um espírito de um errante, de um ser humano que ficou machadando uma mestra-vaca ou um mestre-boi num abatedouro, e que está ali de alguma forma em redenção. Tudo isso pode acontecer, a gente não sabe. O fato que a gente sabe é que tudo isso junto vai fazer com que essa equação a gente evolua. Tudo isso vai fazer com que a gente aprenda, tudo isso vai fazer com que a gente seja maior do que a gente tem sido. Quando a gente não é maior, essas opções de vida vão sendo mais ligadas ao demérito. Aí a gente também tem que tomar muito cuidado para entender o que é demérito. Porque já foi dito aqui, algumas vezes a gente entra em contato com algo muito ruim, e aquele algo muito ruim faz a gente crescer. É o remédio amargo. Então, efetivamente, se a gente puder viver com o coração mais aberto, levando esse Isvara Pranidhana antes de classificar um karma bom ou ruim, talvez seja um pouco mais fácil levar a vida. E as escolhas que a gente vai ter sempre vão ser pertinentes à vida que a gente viveu. Sempre. A vida que a gente viveu vai oferecer escolhas para nós. Agora, se essas escolhas tiverem tanto demérito, eu não vou conseguir ir adiante com escolhas elevadas. De novo, eu posso ver a luz, mas eu não vou conseguir conversar com o mestre. Eu posso, de alguma forma, ter opções, mas eu não vou ter as das opções mais elevadas.
Então, a gente precisa, para entender as opções que o espírito tem, é saber como a gente tem vivido. E como a gente tem vivido, como a Jetsuma lembra a gente, tem duas facetas, tem milhares de facetas, mas enfim, dessa perspectiva que ela sugeriu para nós, duas. Uma que é o que a gente mostra, e a outra que é a intenção do que a gente faz. E essa intenção a gente precisa levar para o lugar mais elevado. Mais elevado. Mais elevado de todos. Enquanto isso não for mudado dentro de nós, fora, às vezes, a gente pode olhar de novo uma pessoa e falar: poxa, mas o que está acontecendo ali? E de repente aquilo está acontecendo para alinhar a intenção da pessoa. De repente aquilo está acontecendo para que aquele demérito vire mérito. Porque é na dificuldade que a gente cresce. A gente ainda não tem, principalmente aqui na Terra, não é a história do planeta Terra, que as pessoas evoluam aqui à base de amor. Não é assim que funciona aqui. Há milhares de anos não tem sido assim. O projeto Terra não veio com esse escopo. Veio com outro escopo. Que a gente possa conseguir e de repente está em outro lugar. E aí tem uma outra coisa do espírito, baseada nessa pergunta que a Miriam trouxe ontem, desse livre-arbítrio das escolhas, que o hinduísmo também coloca para nós, como de novo no Mahabharata, Duryodhana, que vai para o céu, que é um dos protagonistas, a gente pode dizer, além dos Pandavas, que absolutamente cometeu atos e deméritos. Ele agiu à base de demérito. E como ele vai para o céu? Então eles dizem que o que a gente encontra, o que vem antes, é sempre o que é mais rápido. É a conta que tem que acertar. Então, olha, de tudo você não foi ruim. Então, vem aqui, senta um pouco aqui e reflete. E logo depois, vai adiante. No positivo, também igual. Eles dizem que nos céus, a gente pode ficar, se a gente conseguir mérito suficiente, a gente pode passar 18 encarnações de tempo terreno nesses céus. Só que a questão toda é que isso termina. Porque eles concordam que é como se fosse uma conta no banco. Se você gastar tudo, vai ter que trabalhar mais para colocar ali. De algum jeito vai ter que aparecer mais recurso ali para ser usado. É igual uma conta. Matematicamente a gente consegue entender desse jeito. Então, como é que a gente faria para ter mais mérito? A gente encarna de novo. Agora, qual é a opção que dá para o espírito? Que esse é o desfecho. Qual é a opção que dá para o espírito? A coisa toda de dizer: você pode ir. Esse é quando a dualidade, ou seja, o mérito e o demérito, já não estão mais em jogo. É quando acontece a iluminação. E aí, na iluminação, ainda existe um momento, como os bodhisattvas, que eles poderiam ir, mas eles escolhem ficar. Eles escolhem ficar porque, como o Buda falou, eu me recuso a ir até que eu veja o último ser, não pessoa, o último ser pelas costas. Eu vou depois dele. Depois que o último ser passar, se iluminar, eu vou atrás dele. Antes disso, não. E esses são os bodhisattvas. Então, às vezes a gente olha alguém, de repente, aqui e diz assim, mas por que essa pessoa por que uma Jetsuma está aqui? E a gente olha isso e consegue entender dos votos que ela fez. Inclusive, ela fez um voto nessa vida de só nascer mulher. De só nascer. Ela tem essa escolha. A gente não tem. Vocês percebem? Ela pode escolher isso. Eu não posso escolher isso. Eu posso aspirar a isso, ou querer o contrário disso, enfim. Mas não posso. Eu não tenho mérito para isso. Agora, a forma como ela viveu, os tapas que ela se submeteu, as abstinências, todos os preceitos que ela seguiu, possibilitaram que ela fizesse isso. O fato é que quando a gente fala do Bodhisattva, é o sujeito que poderia ir, mas fica. E fica por nós. Então, eu queria falar um pouco a respeito disso, para que a gente também consiga entender que o mérito que a gente quer maior não é ir para o céu. É poder escolher não voltar. E o mérito ainda maior que eles dizem que existe para nós não é o mérito de ir e não voltar, e sim o mérito de tanto faz ir ou ficar.
enquanto a gente escolhe uma coisa ou outra, a gente ainda tem preferência. Vocês concordam? O ego diz, aqui é bom, aqui é ruim. Quando é indiferente, tá lá ou tá aqui, vocês concordam que a gente tá num outro lugar bem diferente? Então, outra vez, ou seja, aqui tem um pouco do Tibete, né, que a Jetsuma traz isso, tem bastante da Índia, mas num contexto geral, as duas culturas ou filosofias, elas se conversam muito intimamente. A gente tem um budismo muito forte na Índia, a gente tem um estado búdico, mesmo antes do Buda, na Índia. A gente tem um estado crístico em alguns seres que viveram em cima da Terra muito antes do Cristo. Vocês concordam com isso? Então, não é o fundador que vai determinar o que... Existe algo que não tem nome, e o que a gente quer é esse algo que não tem nome. É esse algo que, quando a gente denomina, a gente limita, e daí a gente já errou. A gente já colocou a etiqueta, falou, é isso. Escapou. Porque já não é aquilo. A partir da hora que a gente etiqueta, põe numa gaveta, fala, aqui tá fechadinho, é isso aqui. Não, peraí, não pode ser isso. Porque a partir da hora que a gente etiqueta e diz, é isso, existe algo que aquilo não é. E existe algo que Deus não é. Percebem como, logicamente, e esse é o raciocínio do Vedanta, porque o Vedanta, ele derruba a nossa falta de fé por lógica. Ele fala, peraí, então tá bom, você colocou aqui que Deus é tudo isso, mas e aquilo que Deus não é? Então isso aqui não pode ser Deus, essa definição não serve, porque a gente parte do princípio que Deus é onipresente, a gente parte do princípio que ele é, e se a gente partir de um princípio onde ele, essa força, esse misticismo, essa deusa, não seja, então peraí, então tem que existir alguma coisa maior ainda, porque tem alguma coisa que ele não tá. Então, gente, as escolhas, o karma, o livre-arbítrio, tudo isso precisa ser entendido fora do raso que a gente muitas vezes tem o conhecimento. E aí, o que eu sugiro para nós é incansavelmente estudar. Parece que não tem resposta no mundo, né? Parece que a gente olha algumas vezes ver o mundo de novo acontecendo na nossa frente, parece que não tem sentido, não tem lógica, não tem resposta. Até porque no Ocidente a gente é muito bom com pergunta. No Oriente eles são muito bons com resposta. Então a gente tem que ir para lá, e para essa mentalidade deles, para encontrar. O fato é que já passaram seres em cima dessa terra que deram para nós respostas. A gente tem que entender também que esses seres, eles vinham em um sistema que a tradição era oral. E por isso também que algumas vezes a gente lê a Bhagavad Gita 448 vezes. E aquilo não fala nada para a gente. A gente, inclusive, acha que aquele livro é anticristo, porque o mestre fala para matar todo mundo, fala para o discípulo decepar todo mundo. A gente fala isso aqui não é... E aí a gente vai 20 minutos e escuta alguém falando da Bhagavad Gita e a gente entende. Já aconteceu alguma coisa em algum livro, em algum ensinamento? E por que acontece isso? Porque a tradição lá de trás era oral. A gente está numa época hoje que é um pouco mais difícil, porque, de novo, os mestres não estão por aí. Mas a gente consegue, através desses círculos de estudo, eventualmente acessar facetas, mesmo que não exista mestre entre nós, acessar alguma faceta que traga um pouquinho mais de conhecimento e instigue a gente a continuar procurando, a continuar estudando. Então, vale a pena a gente se debruçar sobre o estudo de nós mesmos. O que isso significa? Aonde alguma coisa acenar dentro de nós, se debruça sobre ela. Algumas vezes isso vai ser o luto, como a gente tem estudado aqui, a passagem de um ser, o medo que a gente tem da morte, que pode acontecer. Algumas vezes isso pode ser a ideia que cada um pode ter e talvez até esconder sobre o suicídio. Às vezes isso pode ser a respeito de um desgosto com a vida, uma depressão. O que quer que seja, se acena dentro, estuda. Porque já passaram homens e mulheres e seres sábios nesse planeta, que deixaram para nós pistas de como nós podemos vencer, não isso ou aquilo, mas um outro termo, a dualidade. Vencer essas coisas que são, bom, eu não quero a depressão porque eu quero ser feliz, eu não quero a doença porque eu quero a saúde.
vencer num ponto onde a gente não seja insensível, mas que a gente consiga conviver com a dualidade e a temporalidade, o transitório desse mundo, sem se abater por ele. Porque aqui nesse mundo, um dia a gente vai ter dinheiro, outro dia a gente não vai ter. Um dia a gente vai estar com saúde, outro dia a gente não vai estar. Um dia a gente vai cumprir com o que é bonito na sociedade, outro dia a gente não vai. Um dia a gente vai estar jovem, um dia a gente vai estar velho, um dia a dualidade vai estar. Então, como é que a gente supera tudo? Homens e mulheres e seres já deixaram isso aqui. E como é que a gente chega até eles? Através desses convites, das nossas crises, do que acontece na nossa vida, que muitas vezes a gente fala, qual é a resposta para isso? Como a Micheline trouxe ontem. Qual é a resposta para isso? E isso, de repente, é um portal, é o serviço que aquela situação faz para nós para dizer, adentre o desconhecido que você não conhece. Então, é uma forma da gente olhar que a iniciação dos nossos tempos é baseada nessas crises que nós vivemos. Porque geralmente nos nossos tempos, o que leva ao ensinamento não é mais o mestre físico, do jeito que a gente tinha, ou tem a referência antiga. São essas situações. Essas situações que abrem para a gente começar a estudar. E a gente começa a estudar e a gente não entende muito bem o que está escrito. E tudo bem, se está acontecendo para você, tudo bem, está certíssimo. Até porque eles diziam que escrito, o próprio entendimento, ou a falta de entendimento que a gente tem, acabava protegendo o sentido real, para que a gente não levasse aquilo para frente de um jeito equivocado. Era uma proteção para o ensinamento. E quando que aquele ensinamento se desprotegia? Quando ele se revelava? Quando a gente estava na presença de alguém que tinha a condição, de alguma forma, ou de um campo, de alguma forma de limpar, de esclarecer, de tirar essas nuvens, essa condição anuviada da mente, para que a gente entendesse. Então, outra vez, se você lê e não entende, está tudo bem, porque a ideia de todo esse ensinamento lá de trás, de novo, o que o Cristo fazia? Ele mandava o WhatsApp para os discípulos? Não, ele convocava todo mundo e falava com os discípulos, conversava. E a gente vê todos os outros, mesmo quando a gente pega Ramana, que não conversava, mas ele sentava todo mundo no pé dele. E hoje a gente tem um contexto que a gente acha que porque a gente tem o livro, a gente vai entender. E tem muita gente que lê horrores e que tem a inteligência, a informação, mas não tem a sabedoria e muito menos o exemplo do que sabe. Que essa é uma grande tristeza também. A gente ter tido acesso e não viver de acordo. E acontece para muitos de nós, até porque hoje o conhecimento está em todo lugar. Então tem muita coisa que a gente sabe, mas que a gente não vive de acordo. E a gente precisa alinhar tudo isso. Então, só deixar aqui, é um tema grande, e por isso que ontem, quando a Miriam comentou, eu fui pontualmente no que ela estava dizendo só, mas não queria deixar escapar, para que a gente pudesse ter um prisma mais amplo do que esse karma e essas escolhas representam para nós. E lembrar que tem algumas escolhas que elas são sutis. Tem portas que a gente vai ter que passar na vida. Ponto. A gente tem uma porta que é a gravidade. A gente não sai voando por aí. A gente tem uma porta que, a partir da hora que a gente encarna, a gente envelhece. Não tem como a gente sair disso, a menos que desencarne. Existe uma porta que é a morte, que a gente vai ter que passar por isso. E quem está perto de nós também. Para essas portas, dá a impressão que a gente não tem opção. Mas qual é o livre-arbítrio do espírito? Escolher como vai passar por essas portas. Você pode escolher, dependendo do teu mérito, do teu demérito, do nosso mérito, demérito, se eu vou passar pela morte gritando, xingando, porque eu queria ficar. Ou se a gente vai conseguir, tendo estudado um pouco, tendo se acalmado um pouco, tendo meditado um pouco, tendo se entregado um pouco, confiado um pouco, se a gente vai passar com serenidade. Dá a impressão que a gente não tem opção, que a gente vai ter que viver a morte, que a gente vai ter que viver o envelhecimento, que a gente vai ter que viver a perda, que a gente vai ter... Mas a nossa opção é como. Como a gente vai viver tudo isso. Porque vai acontecer. O karma está postulado nisso também. O karma vai ser, tá bom, você vai viver a morte por acidente, ou você vai viver a morte por uma morte por doença. Agora, como você vai reagir para tudo isso é o resultado de tudo que você fez e do que você cresceu. Deixa eu ler a pergunta certinha, porque só me apareceu uma parte dela aqui, senão eu leio fora e posso confundir em vez de...
A Mirtes perguntando, pera, mas e o karma? Aqui só está o usuário Zoom, então eu não sei quem é essa pessoa que está perguntando e o karma. Então, se puder colocar um pouquinho mais disso, mas então é conhecimento e intenção para tentar não precisar voltar aqui. Conhecimento, sim. O que Cristo falou? Que a verdade liberta, não é isso? A verdade não vem através, Karen, um prazer, a verdade não vem através de conhecimento. Agora, o conhecimento que é mental é morto. O conhecimento real é o comportamental. Não adianta só a gente pensar. Tanto é que em Kali Yuga eles dizem para nós que se a gente pensa num momento de raiva, de arrancar a cabeça de alguém, em Kali Yuga a gente não é cobrado por isso. A gente só é cobrado se a gente foi lá e arrancou a cabeça. Então, ou seja, o pensamento só a gente conhecer aqui em cima, não vai adiantar muita coisa se a gente não colocar isso em prática. É uma semente, de novo. O conhecimento aqui em cima é uma semente. Mas aonde aquela semente vai florescer e frutificar é através do nosso comportamento. Isso faz sentido? Isso fala com vocês? Ou seja, aqui é uma semente. Aonde que frutifica? Aqui na tua mão. Como você vive a tua vida todos os dias. A Karen, ela falou alguma coisa, depois deixa eu só abrir para ter certeza daqui. Eu perguntei sobre o karma. Karen, eu não entendi exatamente sobre o karma, porque eu acabei falando tanto a respeito disso que eu acabei ficando um pouco... Eu não sei se você puder colocar exatamente o ponto, eu te agradeço muito. Só para eu entender no contexto que você disse. Então, de novo, as portas vão estar aí para todo mundo. Cada um vai poder escolher como passar. O jeito que a gente passar, as opções que a gente tem de passar, vão ser condizentes ao karma que a gente tem, as ações que a gente fez. Então, se existe a possibilidade da gente passar em paz pela morte, significa que a gente teve alguma ação que pudesse oferecer aquilo como opção para nós. Então, a vida que a gente leva hoje, que às vezes a gente esquece dela, e a gente acaba no futuro, na ansiedade, como que vai ser esse dia? E no passado, nas mágoas, no pré-sofrer e no ressofrer, eu adoro isso, sempre falo, Lama Michel. A gente fica preso nisso, e na verdade as respostas estão nesse aqui e agora que eles falam tanto, como a gente está vivendo hoje. E por isso que é tão importante cada um se estudar e realmente oferecer o melhor que consegue para a vida. O melhor que consegue de hoje não é o melhor de amanhã, mas o que está contando é hoje, é esse intento de sair dessa situação anuviada hoje. Isso que vai oferecer novos voos para nós. É o nosso próprio esforço. A Karen colocou e a Miriam colocou. Esse tema é um baita de um lugar, né, de estudo. E agora ficou claro, porque ontem eu fui tão pontual que não ia dar tempo falar, precisa conectar mente e coração na prática, a Leila falou. Porque se tem o mérito, é demérito, onde fica o karma? Então vamos lá, agora eu entendi. Onde fica o karma se tem mérito e demérito? Em vez de usar karma, pensa karma ruim é demérito. É só um jogo de palavras que está acontecendo aqui. Karma bom é mérito. Karen, vê se isso faz sentido para você, porque eu estou achando que é uma questão de palavra mesmo. Não pode totalmente escolher como vivemos e não temos como pagar o karma. Então, a gente também não pode totalmente escolher como vivermos. E não temos que pagar o karma. Isso é uma verdade que às vezes ela até atravessa a gente. Porque a gente pensa que a gente é livre, não pensa? Quem não pensa que é livre? Para fazer o que quer? Será que você pode mesmo fazer o que quer? Será que o teu karma lá de trás já não te pôs algumas limitações? Será que de alguma forma a gente é livre até a página 2? A Jetsuma, que é muito mais didática e pedagógica que eu, obviamente, ela coloca para nós que porque alguns de nós estão em celas muito fechadas, sem luz, não tem higiene, não tem nem esgoto na cela. Então essas pessoas, elas pensam que elas não são livres. Só que tem outros de nós, e eu acredito que cada um de nós possa se identificar com essa explicação dela, que a gente tem varanda na cela, tem comida na cela, tem saneamento básico na cela, tem qualquer tipo de atendimento psicológico, emocional. A gente acha que a gente é livre. Só que a gente não é.
A gente ainda está preso em condicionamento, a gente ainda está preso na consequência do que já passou. O tópico do karma, não à toa, ele é um tópico profundo, amplamente estudado, detalhadamente estudado, e é algo que, num primeiro momento, porque, de novo, a gente tem na nossa sociedade só o conceito de karma ruim, acabou. E aqui, de repente, em 40 minutos, a gente falou de karma ruim, karma bom, karma do passado, karma do presente, karma que está fazendo ainda, livre-arbítrio desse. O que é isso? O que está acontecendo? Muita coisa junto. Então, é natural que a gente tenha dúvidas e é natural que a gente tenha que refletir mais um pouco de tempo a respeito disso. Mas aí entra de novo o que eu comentei antes, essa instigar para que a gente possa estudar mais, para que a gente possa se conhecer um pouco mais. A Jetsuma, a Gabi comentou aqui. Que eu tenho a desculpa, eu não conheço essa pessoa que você fala, Jetsuma. Sim, Micheline, eu vou deixar no grupo depois. Graças, Gabi. Então, a Miriam colocou, mas se escolhemos passar em paz e alguém da família prende a gente na hora da morte, como ficaria? Miriam, como é que alguém prenderia alguém livre? Porque lembra que a gente pode prender um corpo, mas a gente não pode prender uma alma. Ou seja, para o outro ficar, ele tem que, de algum jeito, estar em ressonância com quem prendeu. Então, a gente pode ser segurado, pode ser chamado o tempo todo. Você imagina que você está caminhando para longe de alguém, menina. Imagina, você está caminhando, caminhando, caminhando. Ou então alguém foi embora, teu. E você ainda tem muito apego por essa pessoa. E fica pedindo, pedindo. Você concorda que você está indo e você só fica escutando alguém gritar lá teu nome? E você está indo? Agora, se de algum jeito, quando você está indo, você fala, ah, coitado. Ah, mas eu devo para ela. Ela foi tão boa comigo. Se alguma coisa identificar, é a hora que volta. Essa liberdade, ela precisa ser entendida como uma liberdade interior. E a trava que acontece um no outro depende do que o outro sente. Geralmente aqui no trabalho da terra, de encaminhamento. O que a gente sempre tem que lembrar é que a gente não sabe efetivamente como o outro está se virando do outro lado do véu. Porque tem gente que acaba indo muito bem, tem gente que acaba não indo tão bem. Então, qual é o nosso trabalho? É fazer de um jeito que, se a gente cometer o deslize de falar, sinto tanta tua falta, não, mas já passou, já tá tudo bem, porque a gente não sabe como o outro tá recebendo. Agora, em vias, ou seja, o que a gente pode pensar? Que existe sempre a opção que o outro simplesmente escute lá de longe, a gente gritando, falando para ele, fica, volta, e ele simplesmente ali reza para nós. Cresça. Isso pode acontecer. Só que como a gente não sabe como ele está reagindo do outro lado, é sempre bom a gente do lado daqui estar tá encaminhando. Faz sentido isso? Sempre bom a gente estar tá encaminhando, porque se a gente não está encaminhando, eventualmente, deixa eu ativar um mudo aqui, eventualmente, a gente acaba chamando alguém que, de novo, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo do outro lado. O que o mestre animal está vivendo do outro lado, o que o ser está vivendo do outro lado. Se a pessoa fica pedindo, chorando, a Miriam comentando, eu acho que você está dizendo isso, se a pessoa do lado daqui, né, Miriam? É isso que eu estou te comentando. A pessoa do lado de lá, ela vai ter que ter um baita de um centramento para continuar. E por isso, da onde ela vai tirar esse centramento? Dessa vida que a gente está vivendo hoje. Porque mesmo hoje, vocês concordam que tem alguém perto da gente chorando para a gente estar perto? Quem aqui nunca terminou um relacionamento que a outra pessoa não quis terminar? Deixa eu olhar o rostinho da Miriam aqui, que daí eu consigo ver um pouquinho mais. Quantas vezes a gente termina um relacionamento e a pessoa não quer terminar? Já viveram isso? De algum jeito, relacionamento no trabalho, relacionamento, sei lá, onde quer que seja. E a pessoa não quis terminar. E você foi embora, não foi? Porque você falou, não, esse é o meu caminho, tchau. Você imagina que a passagem é assim, eles dizem para nós. Então, se a gente ficar, é porque de algum jeito a gente se identificou com aquilo que foi colocado. Faz sentido? Miriam, deixa eu... Agora eu perdi o rostinho da Miriam de novo. Cadê a Miriam? Sumiu. Ai, Jesus, perdi a Miriam. Miriam sumiu. Mas, enfim, é isso. A Renata recomentando aqui, estou seguindo em frente. Estou vivendo isso agora no relacionamento. Bem difícil, mas estou seguindo em frente. É isso, porque, ou seja, o que vai determinar é o outro. Só que no processo de passagem, a gente não sabe como o outro está se virando. E isso que pode ser tão difícil, porque daí a gente fala, não, o outro está bem. Só que, de repente, no 8º dia que a gente está esgoelando, chorando, deprimido, sem querer sair do quarto, o outro já começa a pensar 2 vezes se ele deve mesmo ir embora ou não. Por isso que a gente deve revisar, porque também é um karma nosso, do que a gente vai fazer pelo outro. Então, o tópico, de novo, ele envolve muita ramificação e reflexão. E, verdadeiramente, a gente sempre tentar fazer algo que fique claro para nós que o caminho é libertação. Miriam, isso ficou claro?
Ficou. E é bom a gente ir trocando e falando e conversando, e eu acho, de novo, muito rico que a gente possa ter um grupo para falar a respeito disso. E outra vez coloco aqui, nenhum de nós morreu para poder saber com tanta clareza o que está do outro lado. Mas a gente teve pessoas que foram e voltaram, e pessoas que conseguiram um nível de sabedoria fidedigna ao que a gente pode imaginar e nem mesmo saber nessa história toda que a gente se encontra hoje, mas a gente pode confiar outra vez nessas pessoas, ou nesses seres, ou nesse campo, como o campo do Tibete, o campo da Índia, que explica tanto para nós a respeito disso, ou mesmo o campo espírita, que não é um campo que eu fiz um grande mergulho, mas que eu sei que também explica. Porque isso coloca um pouco mais de calma para nós e coloca um pouco mais de resposta. O que eles sempre pedem para nós é para que a gente viva no Dharma, a gente viva fazendo o que é certo. Então, olha só, e essa talvez seja a última de todas as coisas que a gente está falando ao mesmo tempo, a última pegadinha da noite, porque daí você fala, então tá bom, então só vou fazer o que é bom. Mas você vai fazer só o que é bom para quê? Para ganhar só o que é bom? Então você ainda está na dualidade, concorda? Porque se você só quer o bom, então a intenção ainda não está. Então o que a Índia fala? Que isso também eu verdadeiramente tenho um respeito por esse campo, de novo, porque não é nenhuma pessoa, o Tibete também. Não é para você fazer o que é bom, faz o que é certo. Isso não é diferente? Porque fazer o que é certo, às vezes vai carregar uma coisa que é muito ruim para você. Por exemplo, se você gosta de comer queijo e alguém falar assim para você, faça o que é certo. O que é certo? Matar o bezerro ou não matar o mestre bezerro? Não matar o mestre bezerro. Você concorda que você vai fazer uma coisa que para você pode não ser bom, mas para o outro vai ser bom, e o que é certo? Então faz o que é certo. E tem tantas outras coisas. Por exemplo, o teu vizinho bate na tua vizinha. Você sabe que não vai ser bom para você que você faça o depoimento e faça a denúncia. Concorda? Bom não vai ser bom para ela, para você não vai ser bom. Mas o que é certo? O que é certo você fazer? Então, isso que, de novo, eu acho a Índia, o Tibete, eles são o Vedanta, como toda essa escola, a filosofia oriental de maneira geral, eles absolutamente eles desmontam a gente. Desmontam, porque a gente vê que tudo que está gritando nas nossas dúvidas é esse lugar pequeno da dualidade que eu quero que é bom para mim ou para os meus. Mas eu não estou aberta num lugar incondicional para todos os seres. E daí, quando isso vai ficando também mais claro, ou seja, viva de acordo com o Dharma, então esquece o karma. Esquece o karma. O que é Dharma? O que é correto? O que é correto? Escolher a retidão. E o que é correto, por exemplo, se você receber um dom, você vai esconder esse dom ou você vai colocar esse dom a serviço dos outros? Ah, Patrícia, mas não vai ser fácil eu viver. Não, ninguém está perguntando se vai ser fácil. A vida, eu acho que a gente já entendeu. A vida não quer nem saber se a gente está achando fácil ou difícil, ela vai só soltando na gente. Só isso. O que é certo? Certo é doar. Doar o mantra, doar o amor. Doar, não, mas eu tenho medo de me machucar de novo. A vida olha pra gente com aquele olhar compassivo e diz, problema seu, doe amor. Não, mas eu tenho receio de qualquer... Doe amor. Ou seja, o Dharma é a doação, o Dharma é o reto, o Dharma é empurrar o certo, empurrar a vida para frente. E isso, de novo, é um desfecho lindo disso aqui, porque daí a gente fica, bom, mérito, demérito, não, faz o que é certo. E no que é certo sempre vai ter mérito, mesmo que você não queira colher aquilo. Porque, outra vez, a tua intenção não estava em receber o que era bom. A tua intenção estava em fazer o que era certo. Inclusive, se aquilo não rendesse coisas boas para vocês. Boa noite, Aline, que bom que você chegou. Deixa eu ver o rostinho da Miriam aqui e da Karen, que colocaram perguntas. A Karen está aqui. Enfim, é um baita de um tópico. E lembrar sempre que o que a gente faz impacta o outro. Isso sempre é bom lembrar, especialmente nos movimentos de passagem de novo. Então a gente está em dúvida, às vezes, mas eu sinto saudade, é verdade, tudo isso. Cresce, lembra? Uma coisa linda que a gente faz pelo outro é crescer. É lindo a gente poder crescer e oferecer isso para o outro. Então, se a gente sente falta do outro porque a gente está carente, tenta oferecer para o outro que ele veja a gente mais maduro, mais madura, para poder suportar a ausência dele, para poder honrar aquela passagem por nós. E sempre pensar que, de novo, a gente não sabe como o outro ser está na passagem, especialmente para o luto. Então, é sempre bom trabalhar tudo que a gente tem que trabalhar para mandar esse ser, para o que depender de nós, ele seguir. Agora, é óbvio, ele vai ter o karma dele, ele vai ter as escolhas dele, ele vai ter.
Mas o que depender de nós, que seja para o alto e que não tenha obstáculo. Ressoa aí nos coraçõezinhos? Gabi tá aqui também, que bom. Então é isso, gente. A Aline pegou o finalzinho. Eu sugiro a Aline pegar um pouquinho do começo, que a gente falou um pouquinho de karma, de dharma, de karma bom, de ruim, de karma de outros tempos. Só para a gente ter um pouquinho mais de clareza. E o que eu deixo aqui, a Aline que chegou agora, e para cada um, é para que a gente possa se debruçar mais no estudo. Outra vez, deixaram respostas para nós. E que finalmente que a gente não se baseie no que a gente sabe. Ou seja, se você já alcançou algum nível de entendimento, parabéns para você. Agora eu noto que o desafio da nossa época, talvez na Idade Média a gente pudesse bater no peito e falar, eu tenho conhecimento. Porque naquela idade, naquela fase da vida, não era fácil ter conhecimento. Mas hoje, só o conhecimento não é suficiente. A informação está por todos os lados. O que a gente precisa é de gente praticando o que sabe. A gente precisa de gente praticando o Dharma. A gente precisa de gente praticando o amor, praticando a compaixão. Essa prática precisa acontecer como uma forma de serviço, como uma forma de retidão. A gente oferecer para o mundo que o mundo continue. Não continuar do jeito que ele sempre foi, nessa loucura toda, mas continuar, a vida continuar nesse mundo. E não a gente colocar para frente o que não continua, o que interrompe a vida de seguir adiante. Bom, eu fico feliz que a gente tenha essas conversas e, de novo, peço que a gente tenha... Peço um pedido, na verdade, ao mistério, para que a gente consiga mais entendimento, ou que a gente seja um pouco mais instigado a entendimento, a partir dessas partilhas. E esse instigar leva a gente a estudar mais. E quando, de fato, o que a gente estudou penetra o nosso coração, não existe muito um lugar que a gente vai ter que fazer força para praticar. Aquilo vai ser a nossa vida. Vocês concordam com isso? O que a gente tem que fazer força para praticar, a gente ainda não entendeu direito. Lembra quando a gente começou a andar? Não, a gente não lembra, mas lembra de uma criança. Daí ela vai dar o segundo... Parece que não dá para pensar em... pensa um exemplo mais fácil, aprender a dirigir. Não sei se todo mundo dirige aqui, mas no começo que a gente está aprendendo a dirigir, o rapaz da autoescola lá, o nosso pai, a nossa mãe, ou alguém está do nosso lado, e a gente fala, nem fala comigo. Só dá para pensar que tem um pedal para isso, um pedal para aquilo, uma marcha, um volante, tem um monte de coisa se movendo. Daí, depois de um pouco, a gente começa a conversar com a pessoa que está do lado. Depois de um pouco, tem rádio, e depois de um pouco, a gente até dá palpite no outro se ele ligou ou não a seta. Agora, quando começa, a gente tá lá andando, se torna um alinhamento, exato. A gente tá lá, não dá para fazer muita coisa, a gente tem que se esforçar ainda. Porque a gente de fato ainda não sabe dirigir. A gente sabe onde coloca a chave, a gente sabe onde muda a marcha, onde acelera, onde breca. Mas dirigir mesmo, a gente não pode dizer que a gente sabe dirigir. Depois de um pouco, a gente não precisa mais prestar atenção nisso. Porque aquele conhecimento já é o quê? Cognitivo. É igual abrir o olho. Você fala, bom, agora eu vou abrir o meu olho, tem essas cores, e então dependendo da luz e da claridade, e você se concentra, abre o olho e vê? Não, você sabe ver. Para os afortunados e privilegiados aqui que conseguem abrir os olhos e ver. A gente não precisa pensar nisso. A gente já sabe num lugar onde a gente pratica a visão. O conhecimento, e eu entendo que a verdade é que liberta, que Cristo deixou para nós, eu entendo que ele falava disso. Desse abrir o olho e ver. Desse entrar no carro, dirigir, conversar e ainda dar pitaco se a mulher brecou antes ou depois, ou se o homem ligou a seta ou se ele acelerou demais. Eu acredito que seja esse conhecimento onde ele é praticado sem esforço, porque ele já é parte de nós nesse alinhamento que a Aline falou. E até lá, como a Jetsuma diz, a gente tem muitas oportunidades para praticar, para que ele de fato seja parte da nossa vida, esse conhecimento seja parte da nossa vida. Geralmente a prática não está com pessoas, a Alice aqui comentando o sinal, geralmente essa prática não está nas pessoas agradáveis e queridas,
aqui é um ambiente de estudo, a gente tem carinho uma pela outra, um pelo outro, a gente tem respeito pelo caminho de cada um, por estar junto, por sentir que a gente está junto em alguma coisa, que seja num campo. Geralmente essa prática ela vai acontecer com as pessoas difíceis, ela vai acontecer nas situações de desajuste, até na injustiça. Então também olhando por esse lado, ver que existe uma benevolência do universo colocando tudo aquilo à nossa volta, porque aquilo também leva para uma coisa boa. É isso, gente. Muito agradecida. Pedir para a gente alinhar nossa coluna. Alice comentou: "Quando chegar meu momento, eu esteja acompanhada". Sim, Alice, e às vezes, de repente, você já vai ser acompanhada por você também, a gente não sabe. Como você assim, gostaria de compartilhar que estava com minha mãezinha no momento de sua passagem em casa, não tinha visto isso, desculpa, Alice. Na cama dela e doentinha, mas quando sua respiração diminuiu, eu coloquei a cabeça no meu colo e ela foi embora. Eu demorei para entender a riqueza desse momento de poder ter participado com ela. Que lindo, Alice. É realmente uma riqueza, que lindo, muito bonito. E agora, ou seja, de novo, é muito bom a gente pensar nisso de estar acompanhada, mas é bom também a gente pensar que se a gente não tiver acompanhado em carne, a gente vai estar com a gente e vão ter outros seres com a gente também. E o que essa segurança no coração é algo que dá tranquilidade para a gente atravessar qualquer coisa. Graças, gente. Coluninha ereta. Respiração profunda. Eu comentei que eu mudei os planos de ir para São Paulo, o Vitor acabou indo, e eu tô sozinha nesse momento, tem um barulho aqui fora. Eu vou pedir para vocês manterem a coluna ereta, os olhos fechados. E eu vou ficar 2 minutos fora, só para ter certeza que a gente não vai ser interrompido. Agradecida. Agradeço, gente. Pedir então a coluna ereta, os olhos fechados. Se conectar no campo com a tua respiração. Prolongando inicialmente os ciclos de inspiração e de expiração e mantendo tanto a inspiração quanto a expiração pelas narinas. Observando com a tua terceira visão, especialmente as tuas costas. E com a tua terceira visão vasculhando também as sensações nas tuas costas, especialmente tensões no pescoço, trapézio, região do trapézio. E também na lombar. E especialmente tensões aí. Aqui nesse campo se invoca
e especificamente os espíritos, os seres, os protetores, os guardiões, os zeladores, servidores, que podem trabalhar conosco a desobsessão e o corte das influências que nos identificamos dos demais, rompendo assim os cordões da manipulação. Manipulação emocional, manipulação psicológica, manipulação espiritual. Com a tua terceira visão, observando um relaxar dessas áreas, do pescoço e da lombar. E a sensação de limpeza e purificação. Os cordões se rompem também com a tua consciência, percebendo aonde cada uma se identifica. Com quem suga a energia, com quem tenta desviar o caminho, com quem tenta colocar a tua encarnação a perder. Às vezes essa identificação está na falta de amor próprio, na autodepreciação que cada um sente por si, e em outros aspectos sombrios que precisam ser combatidos no coração de cada um. Com essa realização, com essa consciência, com essa atenção, se dissolvem os nós das fibras musculares, se dissolvem os nós das correntes espirituais, das cordas espirituais, se dissolvem os elos que prendem e acorrentam seres, através do demérito de um, e também dos momentos de fraqueza do outro. Começando assim, portanto, nosso primeiro serviço, nosso primeiro trabalho, é com a limpeza do veículo e do instrumento. Para que esse veículo e instrumento não projete no serviço algo que ele mesmo vive. Portanto, nesse instante, o campo trabalha em cada servidor, em cada instrumento. Alinhando, limpando, centrando. E tudo isso o campo faz com a permissão de cada servidor e de cada instrumento. E o campo vai trabalhando a mente, neutralizando a ansiedade. E o campo vai trabalhando o coração, liberando, libertando prisioneiros. E o campo vai também trabalhando o corpo físico, para que onde existiu mérito, que curas sejam alcançadas. E o campo faz com que cada um se sinta apto, cada uma se sinta plena para o serviço de irradiar através de si. Uma música, um eco, um grito, um sussurro,
O que quer que seja que o mérito do outro seja capaz de receber, especialmente na travessia, especialmente em um momento de sofrimento, numa crise existencial. O instrumento desconhece o mérito e até mesmo o livre-arbítrio, no sentido do que escolhe a alma que vaga, que perambula. O instrumento simplesmente se coloca à disposição do poder divino, para que através dele sejam irradiadas energias capazes de resgatar, socorrer, amparar, dar esperança, aquecer, iluminar, e especialmente aqui, os que estão em travessia. Os familiares dos que passam por travessia, aqueles que, desenganados por uma doença incurável, começam a enxergar a estrada entre mundos. Cada uma de nós é um pilar nesse campo, para que essas energias se sustentem. Cada coração de cada um aqui, é um centro de emissão de energias superiores que alcançam outros seres para benefício deles. Porque o certo é amparar, o certo é acolher, o certo é amar, o certo é assistir o outro. E tudo isso é feito pela retidão, pelo desejo de servir e pela fé que os seres, de posse a demérito e mérito, se beneficiem sempre do que é dármico, independente de onde se encontrem. Aqui invocamos todos os seres que trabalham e que têm trabalhado nesse campo. Esses seres são revelados na egrégora que cada um traz. Portanto, aqui não recebemos apenas a egrégora do Oriente, mas cada egrégora e cada um nesse campo como pilar e servidor e instrumento e veículo traz, ancora, assenta para benefício dos irmãos. Deixando claro para nós que os nomes podem ser distintos dessas egrégoras, mas que a missão é a mesma. É o Dharma, é o reto, é o que deve ser feito. Respirando nas coisas desse mundo, desse campo também, exalam energias de amor, de gratidão, de liberação, e especialmente para os pais. Que o pai de cada uma, seja lembrado com honra, com dignidade, com agradecimento. Que a figura paterna que cada um teve, que cada uma conviveu, possa ser lembrada nessa honra e nessa dignidade, que essa honra e dignidade reverberem através de nós para outros mundos, para outros espíritos que tiveram esse papel na Terra. E respirando profundamente para os filhos. E não só os filhos que têm pai idos, mas também filhos que nesse mundo
não tiveram pai e que hoje experimentam um sofrimento e vazio que só a oração, a boa intenção, só os seres das alturas, só o amor que cada um deles próprios desenvolva, pode fazer preencher e acalmar. Com todas essas invocações, na presença de seres de luz, em nosso campo, em nosso coração, tendo disponibilizado o aparelho, o físico, como instrumento e servidor. Aqui pedimos que a retidão abençoe cada um dos seres. Aqui pedimos que seja da escolha pessoal de cada espírito transcender a própria escuridão e aceitar ajuda como mérito de cada espírito manifestar essa ajuda. Aqui nós pedimos e intencionamos que os bodhisattvas sigam a encarnar perto de nós. E ainda, quando não sabemos, nos encaminhar para além das coisas desse mundo, para as ilusões do ego, para o egoísmo e para a ignorância. Que possam continuar nos encaminhando além. Que possam continuar encaminhando cada um dos seres. Que as vibrações de nossas orações também os alcancem. Não porque precisam, mas porque cada um de nós precisa reconhecer que é ajudado, visto e amado pelas forças inomináveis do universo. Na sabedoria do karma, do dharma, na sabedoria do Oriente, representado no mantra pessoal da Jetsuma, o desejo que cada um, a despeito do lodo que vive, da lama que já conheceu na encarnação, possa florescer. E florescendo, exale seu perfume, sua essência, exale seus dons, seus talentos. E seja conhecido não pelo que fez para si, mas pelo bem e reto que ofereceu ao outro. Om. 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 Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Sente como tudo isso vibra em você, através de você. E como uma flor de lótus que se abriu nos pântanos, no lodo e na lama. Entende que você também é capaz de florescer, de resistir e de oferecer para o outro o teu melhor. O teu melhor perfume, o teu melhor ser divino. E que essa noção clara em cada um de nós possa assim ser reverberada para todo ser, especialmente para aqueles que pensam que não tem nada para oferecer, nada para dar, porque esses também são usados. E não existe entre nós quem seja maior ou menor. Só existe em nós um único ser divino, e é Ele, o grande. E nós, apenas, coadjuvantes de um poder universal, que é capaz de atuar através de nós, quando nós falamos sim. Que esse ser divino floresça em cada um dos seres. Que esse ser divino possa falar através de nós, para que os que ligados a esse campo, através de nós, possam florescer também. Até que haja apenas o ser divino em si. Nem nós, nem a flor, nem os demais. Apenas um grande mistério. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você já floresceu, já floresceu, já floresceu, já floresceu, já floresceu. O ser divino que está dentro de você já floresceu, já floresceu. Aqui eu deixo meu agradecimento por compartilhar desse campo com cada um de vocês, encarnados e seres das alturas, inclusive trazidos pela própria egrégora de vocês, para que cada um de nós possa florescer e vibrar esse florescimento através de nós. Aqui eu deixo meu agradecimento por, através de vocês, ter beleza no mundo. Namastê, abrindo os olhos.
muito agradecida, gente. E aqui quero só colocar uma última mensagem de Dia dos Pais. Cada um de nós aqui é filha, filho. Às vezes os nossos pais não foram os ideais. Eu entendo que tem muitos e muitas de nós que têm um herói nos pais, no pai especificamente hoje, só que isso não acontece para cada um de nós. Alguns de nós têm relacionamentos mais sensíveis com o pai e com a mãe. Mesmo assim, eu só gostaria de deixar hoje aqui para que a gente pudesse dizer um sincero: eu te agradeço, para o nosso pai. O que quer que seja que esse ser tenha feito, fez não por causa da perfeição do papel que ele tinha na nossa vida, e que ele alcançou nele, mas certamente pela perfeição de um karma e de um dharma que colocou o ideal para nós na nossa vida, para que a gente pudesse crescer. E esse eu te agradeço para esse pai hoje é um reconhecimento que ele deu a passagem para a gente nesse mundo. E que tudo, absolutamente tudo que a gente tem aprendido é porque a gente encarnou. Aqui é uma grande escola e um grande hospital. E sem essa passagem, especificamente hoje, nesse dia desse pai, a gente não teria entendido. E que isso também se expanda para a noção da nossa mãe. Outra vez, eu sei que tem muitos de nós que têm lugares muito íntimos e profundos e com agradecimento a esses seres. E tem outros de nós que ainda têm uma escola muito dura ali. O que quer que seja, qualquer que seja o teu caso, que hoje, especialmente hoje, você possa vibrar essa gratidão e trabalhar em você obstáculos que impedem você de amar incondicionalmente esses seres, que outra vez não são perfeitos. Eles só foram convocados por um papel. E a primeira parte desse papel, uma tão importante, era que a gente encarnasse. E isso eles conseguiram. Então, a gente dá as graças aqui por eles. Até amanhã. Muita gratidão pelas nossas partilhas. Na terça-feira a gente abre o microfone, eu vou colocar um horário diferente. Amanhã quem está no estudo filosófico vai cansar de mim, porque às 7 horas a gente vai fazer o módulo do Mahabharata e às 9 a gente vai fazer oração. Resistam. Muita gratidão. Um grande beijo. Bom domingo. Tchauzinho. Graças, gente.